Amém, queridos. Abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4. Hoje eu estou encerrando, então, a série em 2 Timóteo. Nós estivemos vendo a primeira carta de Paulo aos Timóteos. E a segunda carta de Paulo aos Timóteos, estamos terminando hoje. Amém? O título dessa pregação é A Esperança dos Últimos Dias. No culto passado nós estivemos falando sobre os homens dos últimos dias e hoje nós vamos falar sobre a esperança dos últimos dias. Vamos orar mais uma vez, queridos? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós entregamos nossas vidas a Ti e pedimos que a tua graça se estenda mais uma vez sobre nós, trazendo iluminação no nosso entendimento. Espírito Santo, sem a Tua luz na nossa mente, a gente é incapaz de compreender a Tua palavra. E sem o Teu amor derramado em nossos corações, somos incapazes de termos qualquer tipo de transformação em nossas vidas. Jesus, viva em nós. O Senhor vive em nós. Manifesta da Tua presença em cada um de nós. Em Teu nome, Jesus. Amém. Versículo 1, queridos, me acompanhem. Diz assim o texto: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Algo que a gente tem visto, Paulo profetizou isso, disse que essa seria uma das características dos últimos tempos, que aconteceria uma apostasia muito grande da parte da igreja. Quando eu falo igreja, eu tomo muito cuidado para dizer isso, que eu não estou falando dos eleitos, não estou falando daqueles que estão salvos em Cristo, daqueles que estão redimidos, selados pelo Espírito Santo, mas eu estou falando dessa grande massa que se chama evangélicos, católicos e sei lá mais o que, ortodoxos, essa grande massa que traz sobre si supostamente o termo cristão e que supostamente tem algo a ver com Cristo, mas que a gente sabe no dia a dia, pela sua conduta, pela sua vida, que isso nada tem que ver com de fato ter tido algum dia algum encontro genuíno e verdadeiro com Jesus de Nazaré. Ter um encontro com Jesus de Nazaré e não ter a sua vida transformada é como ser atropelado por um caminhão e sair ileso, né? Só um milagre para acontecer isso, né? Mas geralmente quando você é atropelado por um caminhão acontece algum estrago. Quando Jesus entra na nossa vida, acontecem mudanças em cada um de nós. Amém? Então a gente se pergunta muitas vezes, né? Nossa, mas aquela pessoa que estava ali na igreja, que era um pastor, que era um diácono, que era um presbítero, que era um bispo, que era um, sei lá, ou um simples ministro de louvor, ou cuidava do som, aquela pessoa aparentemente era uma bênção e hoje não está mais caminhando no Evangelho, essa pessoa foi viver a sua vida, né? Como que se explica esse tipo de coisa? Obrigado, Lucas. Tem mais uma pedrinha na tua coroa lá no céu. Como que a gente explica essas coisas, né? Então, aparentemente, o Evangelho nunca profetizou multidões sendo salvas. O Evangelho nunca disse em algum momento que a estrada para o céu seria larga, espaçosa, fácil acesso, e a porta do céu nunca foi dito que seria uma porta larga, espaçosa, e que milhões e de milhões de pessoas passariam por essa porta. Do contrário, o Evangelho, nas palavras do próprio Cristo, sempre foi que a estrada, o caminho é estreito, e a porta é estreita. E a Bíblia diz que são poucos os que a encontram.
Então, quando Paulo fala dessa apostasia, e que virá ou já está acontecendo, está muito ligada a essa realidade que um dia vai se manifestar, de que de fato são poucos, de que não são muitos, e que de fato são poucos, que encontram esse caminho, que encontram essa porta. Então a gente tem uma ilusão hoje, eu vejo muito isso hoje sendo anunciado, um tipo de evangelho que quer alargar esse caminho de toda forma, quer alargar essa porta de toda forma. Não é isso? De alguma forma, o evangelho deixou de ser aquele evangelho que provoca perseguição, transtorno no mundo. Quando o apóstolo Paulo, em suas viagens, chega a uma determinada região, se é dito deles o seguinte, para assim, olha, chegaram até nós aqueles que estão incomodando o mundo todo. Era a fama do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo não chegava com uma bandeira paz e amor, oferecendo um evangelho que diz amém para a porneia, para toda aquela prostituição no mundo pagão. Não está dizendo amém para aquilo. Do contrário, ele está confrontando tudo aquilo, assim como ele está confrontando todas as questões do judaísmo, que estava apegado às questões da lei, às questões da circuncisão. Ele também vai e traz um evangelho que vai confrontar, olha, não é isso, é graça, mas também não é isso, também é graça. E graça que produz uma vida de pecado não é graça, é qualquer outra coisa, menos graça. E o que me chama a atenção nesse texto, no versículo 1, é que Paulo lhe fala para mim e para você, na presença de Deus e de Cristo Jesus, e aí ele fala que há de julgar os vivos e os mortos. Eu acho que o senso de juízo, o temor a Deus, precisa ser restaurado na igreja com urgência. Quando eu falo igreja, eu falo nós aqui, e estou falando de mim, não estou falando de quem está lá fora, estou falando de mim. Esse senso de temor, de que um dia virá um juízo, está se perdendo. Está se perdendo. As pessoas talvez estejam, nós mesmos como igreja, estejamos pensando da seguinte maneira: Jesus está muito tardando a sua vinda, então talvez seja tempo de aproveitar um pouco mais a vida. E sempre quando o jovem fala para mim de aproveitar a vida, só me vem uma coisa na cabeça, né? Jovem, nunca quando um jovem chega para mim e fala assim, Pipe, estou querendo aproveitar a vida, vou dar um tempo. Nunca é que ele vai para as montanhas, para a praia, fazer uma faculdade, viajar o mundo. Só tem uma palavra, tchaca tchaca na buchaca. É só isso. Aproveitar a vida se resume nisso, né? No meu tempo, quando eu fui um jovem, que já estou me chamando de velho aqui, sei que está no teu coraçãozinho aí, me chamando de velho. Quando as pessoas, com 18 anos de idade, a minha grande preocupação era orar muito, ler a Bíblia, viver uma vida de santificação, servir o reino, pregar o evangelho. Era a minha grande preocupação quando jovens. Hoje o jovem cristão está preocupado com tudo, menos em orar, ler a Bíblia, se santificar mais, servir o reino, pregar o evangelho. As preocupações do jovem cristão hoje é tchaca-tchaca na buchaca, liberação das drogas, liberação do aborto, a destruição da família e tudo mais. Então nós estamos implodindo, né? Não é mais uma questão que está vindo de fora, de dentro a coisa está acontecendo. Isso já vem sido falado, trazido à tona por homens como Francis Schaeffer há muito tempo, que ele tem olhado para isso e visto o estrago que estava acontecendo na Europa, e aquilo estava migrando para os Estados Unidos, e hoje algo que está acontecendo com o Brasil. O Brasil está caminhando a passos largos para se tornar, espero não estar vivo para ver isso, para se tornar um país pós-cristão, onde o cristianismo passou e foi.
Talvez a geração dos nossos filhos vão vivenciar isso. Onde ser cristão é fazer parte de uma realidade passada, como é hoje na Europa. Na Europa, quando você sai para fazer evangelismo na rua, as pessoas falam isso para você. Ah, vocês ainda acreditam nisso? Ah, então você não é daqui. De onde que você é? Ah, eu sou do Brasil. Ah, então está explicado. Porque lá vocês ainda acreditam nessas coisas. Então, essa questão do julgar vivos e os mortos, né, e Paulo ele exorta, então, Timóteo, lá no versículo 2, ele fala assim, pregue a palavra. Então, por quê? Porque é a esperança, assim como no capítulo anterior ele vai falar dos homens dos últimos dias, a esperança para os últimos dias, para os resquícios que ainda há, para os poucos homens e mulheres que ainda entrarão pela porta estreita e caminharão no caminho estreito, na estrada estreita, ele fala o seguinte, continue. Então, eu exorto vocês, igreja, ele está dizendo para Timóteo, para mim e para você, pregue a palavra, continue insistindo no evangelho, porque é o evangelho puro e genuíno que transforma as vidas. Não é um evangelho coaching, não é negociação de valores do evangelho, ainda é a mensagem poderosa de Jesus e a mensagem poderosa dos apóstolos que chegavam e dizia, arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Sem essa busca por santificação que eu e você temos que ter. Então, pregue a palavra, porque é a palavra que transforma. Não somos nós que transformamos a vida das pessoas. Não é o meu testemunho que transforma a vida das pessoas, ainda que o testemunho seja importante. Mas o que transforma a vida das pessoas é o evangelho. Eu não vim para Jesus porque eu vi a vida de um crente e falei, nossa, eu quero ser igual a esse cara. Do contrário, eu tinha ódio mortal de crente. E tinha nascido num berço evangélico. Odiava quando vinham falar qualquer coisa que denotasse que eu estava errado. Odiava ouvir qualquer coisa nesse aspecto. Mas foi porque alguém pregou o evangelho, anunciou o evangelho, que hoje eu estou aqui. Foi por meio do evangelho. Não é pela vida daquele cara, mas por meio daquilo que ele falou. Quando ele apresentou o evangelho, aquilo transformou a minha vida. E eu tenho certeza que foi a tua também. Ou estamos aqui só por causa do metal? Acredito que não seja o momento para isso, né? Está aqui por causa do country. Né? A outra coisa que Paulo fala aqui, ele fala repreenda. Então, pregue a palavra e repreenda. E é difícil hoje, né? É difícil você chegar para uma geração e dizer que ela está errada na sua conduta. Quando eu falo de geração, não só a geração dos jovens, mas dos mais velhos também. Que aquilo está errado. Os mais velhos ainda são de um tempo em que a gente olhava para as questões do pecado, e ainda que a gente fosse pecadores, que somos, a gente sabia que aquilo era errado. Então, havia um conceito de que aquilo era errado. Por exemplo, a minha família toda se desviou do evangelho. Então a gente falava assim, aquele cara está desviado. Hoje não. Hoje a gente fala assim, desigrejado. E desigrejado é uma palavra cult. Bonita. O cara fala batendo no peito, não, sou desigrejado. Não ando com hipócritas. Não me misturo com essa gentalha. É assim, antigamente a gente olhava, aquilo ali é pecado. Agora não. Então as questões de conduta, que antes a gente olhava para o evangelho dizia é pecado, tudo hoje em nome de uma questão cultural, uma questão ideológica, está sendo empurrado e nós estamos simplesmente aceitando para as nossas vidas que aquilo está tudo certo. Está tudo certo. Tudo em nome de uma palavrinha absolutamente vista e olhada de uma maneira absolutamente errada, que é em nome do amor. A gente supostamente trocamos o evangelho da cruz, o evangelho da morte,
e substituímos ele por um suposto evangelho do amor. Eu vou falar isso sempre, meus queridos, nos domingos aqui, porque nós temos que falar coisas que têm a ver com o momento que a gente está vivendo. Ok? Essa palavra amor, para as novas gerações de crentes hoje, em nada tem que ver com o amor do Senhor Jesus Cristo. Porque a gente pensa que supostamente nós não falarmos o evangelho, não falarmos que a conduta dela está errada, nós estamos amando ela do jeito que ela é. Estão entendendo? Então, a chave do evangelho pós-moderno, esse evangelho cult que nós temos aí, é isso. Você apresentar um evangelho que ama a pessoa pelo que ela é, e, de maneira alguma, você confronta a conduta dela. Porque você tem que amar. E confrontar a conduta é não amar as pessoas. Entenderam? E aí o que nós temos? Nós temos igrejas por aí que não confrontam a conduta, mas é interessante que a maior parte dessas igrejas que não confrontam a conduta tem um monte de gente, ou às vezes poucas pessoas, que não têm suas vidas transformadas. Não tem. Porque se entende que se é possível viver o evangelho na continuidade de uma vida de pecado. Então ele fala lá, pregue a palavra, ele fala repreenda, ele fala corrija, ele fala exorte. Olha isso. O apóstolo Paulo está falando, não é o pipe chato, mala que está falando isso. O apóstolo Paulo está falando que a gente tem que pregar a palavra, e essa palavra tem que ser seguida de repreensão, de correção, de exortação. Esse é o evangelho. Esse é o chamado do evangelho. Amém? Esse é o evangelho. Deus nos dá oportunidades, queridos, para pregar o evangelho. É só você orar, e Ele te dará oportunidades. Todas as vezes em que eu saí de casa e que eu falei, Deus, me dê oportunidade de pregar o teu evangelho, Deus me deu oportunidades. A gente fazia isso no tempo da igreja presbiteriana, terminava o culto de jovens, todos os evangelistas da igreja, mais ou menos uns 2, não tinham mais, mas 2 que eram evangelistas e os demais iam juntos, mas iam numa turma legal, assim. A gente descia para baixo da igreja, assim, tinham as salas que eram usadas para a escola dominical, nós entrávamos na última sala lá, e a gente tinha um tempo de oração. E a gente orava e falava assim, Deus, a gente vai sair agora, nos use, Senhor. E, gente, a gente saía e ficava a madrugada pregando o evangelho nas ruas. E era tão maravilhoso. E a gente via os frutos acontecendo. A gente via vidas vindo para Jesus, se convertendo. Amém? Mas o evangelho que a gente apresentava naquele tempo estava muito longe de ser isso. A gente apresentava o amor de Jesus, mas sem sombra de dúvida tinha que haver mudança de vida. Daí ele fala isso, que obviamente que não é uma repreensão, uma correção, uma exortação, sangue no zóio. Você chega lá com a faca na caveira e dá uma facada na pessoa. Se converte, filho do Satanás. Né? Não é isso. Ele fala assim, com toda a paciência e doutrina. Olha só, paciência, porém tem que ter doutrina, tem que ter ensino. E esse ensino é qual? Aquele que vem de Cristo. Não é o meu ensino, não é o que eu acho, é aquilo que Jesus mandou eu falar. Uma das coisas assim mais frustrantes, por um lado, mas ao mesmo tempo é a realidade, de fato, daquilo que Jesus profetizou. Você vê lá uma pregação expositiva bíblica, tem lá 10 visualizações, 15 visualizações. Você vê uma pregação lá, coaching, que nem abre a Bíblia e fala que você é lindo. Milhões de visualizações. Entende? Isso não é evangelho, mas está ali. Está ali. É aquele evangelho que a gente, né, se apega, porque faz bem, faz bem. Não, é você,
é o produto, você é importante. Você não é um pecador, você não é um trapo de imundícia, você não é uma pessoa desesperada pela graça, você não é alguém que está indo para o inferno e precisa desesperadamente de salvação, de mudança, de transformação. Você não é uma pessoa carregada de pecados, você é um fofinho, lindo. Deus não sabe viver sem você. Deus morre se você não se converter. Deus deixa de existir, tamanha tua importância. Meu Deus, olha, gente, não tem um dia na minha vida que eu não me olho no espelho e eu me desespero. Olha o Satanás aí, ó. O Otmani fala isso, que às vezes você está pregando no espírito e Satanás vem tá desse lado aqui. No espelho da minha alma. Então, no versículo 3, ele fala assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Não queremos ouvir isso. Não queremos ouvir essa história de casamento, não queremos ouvir essa história de fidelidade, não queremos ouvir essa história de buscar a Deus, não queremos ouvir o Evangelho, não queremos. Nós queremos uma coisa fofinha. Algo que massageie o nosso ego, que fale da nossa importância. Não queremos o Evangelho. É como se Jesus tivesse vindo morrer por pessoas não pecadoras, sãs, e não sei por que ele fez aquilo lá, na verdade. Não precisava. Pelo contrário, ele diz, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Não é isso que está acontecendo? Nós não queremos mais um evangelho que nos exorte, que nos quebre, que nos faça de novo, que esmiúce o nosso ser, a nossa alma, aquilo que nós somos, todo esse lixo que existe dentro de nós, essa porcaria do pecado que existe dentro de nós. Nós não queremos um evangelho que nos destrua e nos reconstrua em Cristo Jesus. A igreja de hoje quer um evangelho que massageie, e a gente está juntando mestres que nos falem o que queremos ouvir e não o que precisamos ouvir. Paulo está falando mestres para si mesmos. Se não é isso, se os coachings, pastores hoje não é isso, o que são então? Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. A palavra mito aqui no grego, ela tem o significado também de narrativas. Darão ouvidos a narrativas, às histórias, entre aspas, a ficções, a fábulas, a falsidades. Quando uma pessoa supostamente abandona o Evangelho, abandona Cristo, para se abraçar com qualquer outro tipo de ideologia, filosofia, ou até mesmo outra religião, ela trocou Cristo por si mesma. Ela trocou Jesus por si mesma. Porque em nenhum lugar da história da humanidade, ou mesmo das religiões e da fé, a salvação se deu fora desse lugar, dessa pessoa chamada Cristo. Aqui, todos os lugares, e a salvação está absolutamente fundamentada em si mesmo. O homem precisa ser salvo por si mesmo. Aqui não, aqui só tem um jeito de eu me salvar, me apegando nele. Então, quando a pessoa abandona Cristo para seguir outro tipo de caminho,
Ele trocou Cristo por si mesmo. Então, tudo agora depende dele. E eu não entendo isso. Cara, porque se eu largar Cristo e sobrar só eu, para mim virar nos 30, lascou. Lascou, ferrou tudo. Só eu que acho isso. Você não fala, fica quietinho. Só eu que penso isso. Ou você também é dessa geração que acha que pode por si mesmo? Aí no versículo 5, Paulo vai dizer assim: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então ele fala sobre sobriedade. Então seja sóbrio, sabe? Sobriedade, muitas vezes, queridos, é olhar para as situações em que nós estamos passando hoje com essa certeza, com essa convicção, com essa clareza daquilo que a Bíblia já falou. Falei, queridos, não se assustem com isso, né? Eu estava conversando lá no Compact essa semana lá com o Hudson, a respeito do que aconteceu com o No Longer Music, né? Aí nos shows que a gente até falou aí, alguns cultos passados. E eu achei interessante, né, ele falando da diferença de gerações, né, do David para as novas gerações. Então, o David passou por tudo aquilo ali e ele estava feliz, entendeu? Estava inabalável. Faz parte, queridos. Cara, se vocês leram, não sei quem leu aqui o livro Rock Priest, né, e vocês verem aonde que o No Longer Music tocou, tocar para emo, filho. Aí é a mesma coisa que correr de criança, entendeu? Isso aí é fichinha. A hora que você lê os lugares que o David tocou ali, misericórdia, entendeu? Eu não ia. Eu arregava. Mas não, Deus, sou igual o Jonas, sai fora. Não vou mesmo. Entendeu? Leva outro, leva o David. Lugares perigosíssimos de verdade. Perigosíssimos de verdade. Então, essa questão, né, de que as novas gerações se abalam, a gente fica irado, né, a gente quer partir para o soco mesmo, né, sair no soco, a gente fica indignado. Né. Então, a gente tem que ter esse tipo de sobriedade, de entender que nós estamos vivendo tempos sombrios, de que o Evangelho vai ser perseguido mesmo, já está sendo perseguido. Eu vi agora, ontem eu estava vendo uma notícia, eu não lembro em qual país que foi, que foram expulsas, toda uma ordem de freiras foi expulsa do país. Porque o ditador lá falou, não quero mais. Porque vocês falam coisas contrárias, porque vocês têm opinião. Então, tá lá. Foram expulsas do país por causa disso. Eu não sei, tenho meus medos em relação do que pode acontecer com esse país. A outra coisa que ele fala ali é suporte os sofrimentos. Olha que coisa linda que Paulo está falando. Tem tudo a ver com esse evangelho coach que a gente está ouvindo aí, né? Queridos, se viram a perseguição nesse país contra a igreja, olha, não sei se sobra muita gente não, hein? Será que eu sobro? Será que sobra você? Como é que vai ser essa hora? Se o evangelho ser perseguido, realmente a igreja sofreu um tipo de perseguição, nós seremos desses que permaneceremos ou seremos desses que, do contrário, negaremos Cristo? Nós estamos dispostos realmente a morrer pelo evangelho? Estamos dispostos mesmo a morrer pelo evangelho? Ele fala, faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, a esperança dos últimos dias ainda é a mesma. A mesma esperança que tem atravessado todos esses séculos, ainda permanece a mesma esperança para mim e para você, e para esse mundo. Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho é Jesus. Pregar o Evangelho não é uma soma de regras. Pregar o Evangelho é pregar Jesus de Nazaré. Pregar que ele morreu naquela cruz. E se ele morreu naquela cruz, morreu pelaquela pessoa, a pessoa precisa entender que a causa dessa morte não é porque ele ama ela, no sentido fofinho da coisa. Porque ela
Jesus não sabe viver sem ela. É que ele não sabe viver sem Jesus. A pregação do Evangelho é que, se ele continuar naquela vida, o caminho dela, o destino dela, é só um lugar chamado inferno. Esse é o Evangelho. Você precisa de Cristo na sua vida. Sem Ele, você está condenado. Mas não somente em questão de inferno, mas em questão de que você tem a vida agora para ser vivida. Esse é o Evangelho. Experimentar de Cristo para agora vivenciar a realidade de Deus habitando dentro dele. No versículo 6, Paulo fala assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Olha que coisa linda isso. Paulo, ele aponta toda essa questão ministerial do chamado de Timóteo, daquilo que ele precisa vivenciar na vida dele, com a certeza de que a partida dele está próxima. E eu acho interessante essa questão dessa palavra que ele fala, partida. Não é dormida. Não é, vou dar uma descansada. Partida é uma coisa só. Se eu estou aqui e eu morro, e não existe nada depois da morte, eu parti? Não. Parti para nada. Fiquei aqui mesmo. Acabou. A outra questão é o tal do sono da alma, que alguns falam por aí. É que quando você morre, você fica dormindo. Também não é isso, porque eu nunca caminhei enquanto eu dormia. Não sou sonâmbulo. Toda vez que eu deito na cama, eu não parto da cama. Eu fico lá, deitadinho. Certo? Então, dormir, sono da alma, não existe, queridos. E Paulo está falando, estou prestes a morrer. Estou prestes a partir. Partir é isso, sair da onde está. E olha o que ele continua dizendo. Ele fala então, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Aleluia. Como é que é isso? Se hoje você tombasse para partir, partiria mesmo? Ou partiria para um outro desvio, sim? Como é que está isso aí? Às vezes eu fico pensando, sabe, às vezes eu estou na rua, assim, eu olho, quando estou olhando para os céus em algum momento, assim, eu fico pensando assim, cara, se esse céu se abrisse agora, qual seria a minha reação? Me enfiar num bueiro, assim? Sair correndo, gritando? Não, Jesus. Não agora. Eu não estou pronto. Não, Senhor, estou dando um tempo do meu ministério. Paulo lhe fala isso, que ele estava consciente de sua partida, de sua morte, de tudo que estava acontecendo, mas especialmente convencido e tranquilo, porque ele tinha feito exatamente aquilo que Deus mandou ele fazer. Tem uma pregação que eu não sei se tem lá no YouTube, que é amar é obedecer. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem não obedece a Deus, não ama a Deus, nem sabe do que se trata a palavra amor. Amor e obediência são duas palavras que estão assim, coligadas, conectadas uma na outra. Se eu obedeço a Deus, eu amo a Deus. A forma do ser humano demonstrar o seu amor por Deus é obedecendo Ele. Se eu não obedeço a Deus, eu não amo a Deus. Não há uma conexão. Eu posso falar que amo. Daí entra nesse amor moderno aí, né, que acha que amor é falar que ama. Né? Eu falo para minha esposa o tempo todo que eu amo ela. Acho que ela até enjoou de ouvir. Eu enjoou, amor? Não? Gosto de ouvir? Eu falo o tempo todo que eu amo ela, mas se isso ficar só só aqui,
e eu não ir buscar uma chipa para ela no mercadinho? Estou dando uns toques para vocês, maridos, ó. Fala, Jeová. Né? Aquela coisa, sabe? A gente está assistindo um programa lá que é a respeito de... como é que é o nome mesmo? Vida remota. Eu gosto muito de assistir essas coisas, sabe? Eu gosto de vida remota, casas no paraíso, essas coisas assim que te dá uma frustração, porque você se vê tão pobre, miserável, além do que você já é. Né? Eu não sei por que a gente assiste essas coisas, porque toda vez que a gente assiste essas coisas, a gente fica uma frustração assim na nossa vida, falando, mas como a gente é pobre, amor? Como a gente é miserável, favela mesmo, né? Porque esses caras vivem umas realidades assim, né? E essa família é uma família no Alasca, né? Daí o pai, né, que é o homem lá, ele faz de tudo pela família, né, pela esposa, assim, né? E é tão bonito ver isso, né, cara? Então, é muito legal. Continuando, queridos. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Eu acho interessante quando Paulo descreve Demas, ele fala amando este mundo. João, ele fala isso, né? Aquele que amar este mundo não pode amar a Deus. Ou a gente ama este mundo, ou a gente ama a Deus. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Eu acho interessante essa questão de Paulo, lá no versículo 3, eu esqueci de comentar ele, quando Paulo fala essa questão, os meus livros, especialmente os meus pergaminhos. Então, quando a gente lê assim, as cartas de Paulo, a gente vê a diferença gritante que há entre as cartas de Paulo e os demais escritos do Novo Testamento. A gente vê isso, claramente. Mas por quê? Da onde que vem isso? Obviamente que Paulo era o cara com maior capacidade teológica do que os demais. Então, o conhecimento que Paulo tinha das Escrituras Sagradas era muito superior ao conhecimento dos demais apóstolos. Os demais apóstolos, a maior parte deles eram pessoas ignorantes, né, que estavam ali no seu trabalho no dia a dia. Só que Paulo não, Paulo era de fato um teólogo, ele é trazido. E eu acho interessante isso, que essa bagagem teológica que ele tinha na vida dele, não era por osmose. Haviam coisas que eram reveladas, mas Jesus revelava segundo aquilo que já tinham conhecimento na vida dele. Então, ele vai lá escrever as suas cartas e o ensino teológico dele é absolutamente fundamentado no Antigo Testamento. Não há nada novo. Ele só revela aquilo que o Antigo Testamento já está falando e traz iluminação em cima daquilo que está lá. Mas ele tinha um conhecimento daquilo. Então, quando o Espírito Santo vem e ilumina o entendimento dele, fala com ele, ele utiliza aquele conhecimento que ele tinha e aplica aquilo ao Evangelho. Por isso que é essa diferença. Então, isso me chama muito a atenção, essa questão dos livros e os pergaminhos. Ou seja, traduzindo, Paulo era um cara que estudava. Estudava. Eu estava dando aula para o pessoal lá do Compacta, né? E eu estava falando, queridos, se a cada ano o meu conhecimento bíblico não aumenta, tem alguma coisa errada em mim. Precisa crescer, precisa aumentar. E hoje, mais do que nunca, a gente vive num tempo em que é indesculpável você não ter conhecimento. É indesculpável. Você é burrinho porque quer. Se o meu conhecimento teológico hoje é raso, para não dizer nada, é culpa absolutamente minha.
Porque, queridos, existe um canal no YouTube chamado Spurgeon, Escola Spurgeon. Você tem seminário teológico de graça ali. Entendeu? De graça. Tem um outro seminário teológico também de graça no YouTube. Chama-se Comunidade Gólgota. Também. Só você pegar o teu caderninho, tua Bíblia, ficar do lado ali, anotando ali. Ó. Só isso. Então, a leitura, o estudo das Escrituras faz uma diferença nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus é o alimento do nosso espírito, meus queridos. É o alimento do nosso espírito, é a palavra de Deus. É Ele que nos dá forças. Para você ter uma ideia do poder que há no Evangelho, eu fui criado no Evangelho, em escola dominical, odiava, mas estava lá. Odiava ir para a igreja, tinha uma raiva de ficar sentado naqueles banquinhos de madeira lá, ainda mais a igreja presbiteriana, aquele culto solene, aquela coisa sonolente, era aquilo lá. Eu detestava aquilo, mas eu estava lá. E aprendia do Evangelho. Olha só o poder do Evangelho. Eu já falei para vocês essa experiência. Lá no movimento punk, um monte de numa praça lá em Foz do Iguaçu, um monte de punk na praça. Tinha um dos caras lá que ficava endemoniado direto. Mas eu sabia o que era aquilo. Eu tinha o discernimento do que era aquilo. Mas eu não ia arriscar expulsar o Satanás, porque vai que entra em mim. Então, deixava ele quietinho na dele lá. Até que um belo dia, o cidadão endemoniado veio na minha direção, com uma faca, parou na minha frente, com os olhos vermelhos, e falou naquela voz: eu vou te matar. E eu não tinha feito absolutamente nada para ele. De uma maneira assim, queridos, inexplicável, me veio um texto na mente, assim, pam. E eu disse para aquele demônio assim: maior é o que está em mim do que você. E o cara caiu na hora. E ficou liberto na hora. E eu nem convertido era. Sabe o que é isso? A palavra. O poder da palavra de Deus. Os demônios se prostram diante da palavra de Deus. Não era eu não tinha autoridade nenhuma. Se a autoridade estivesse em mim, eu não estaria aqui hoje, tinha levado uma facada. Eu só não levei aquela facada porque o Espírito Santo, pela sua graça e misericórdia, me trouxe esse texto na palavra, na mente. E aquilo teve transformação na vida daquele indivíduo. Quem já sonhou com Satanás assim, né, e você não consegue falar o nome, fica assim, né? O Natan tem que dar o testemunho dele uma hora, vocês não vão dormir durante um mês se ele dar o testemunho dele aqui. Quantas e quantas vezes a gente está ali tendo um sono, está dormindo ali, e vem ser oprimido pelo demônio na cama, e quando a gente fala, saia em nome de Jesus, a gente é liberto. Só eu? Vai dizer que só eu. Pelo amor de Deus, mas tá feia a minha vida mesmo, que ninguém passa por isso, só eu? Né? Levanta a mão quem já ficou endemoniado aí. Meio endemoniado. Só meio. Assim, um demôniozinho só. Não adianta, levantou todo mundo aí que eu vi. Não adianta. Pô, pena que não. Deixa eu falar de novo aqui, só um pouquinho. Tirar um print aqui. Versículo 15, queridos. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo, assim, o exemplo na vida de Paulo, o fato dele ser esse gigante da fé, e ele lidar com as questões assim, do sofrimento, do abandono, assim, tipo assim, me abandonaram. Ninguém estava lá. O homem que deu a sua vida pela igreja, dedicou a sua vida pela igreja, estava lá preso, passou pelo primeiro julgamento, pela sua defesa, e ninguém estava lá. Daí eu fico pensando assim, se aquela igreja lá, que muitos julgam a igreja perfeita, porque era a igreja primitiva, tu não fala igreja primitiva, Deus o livre, igreja primitiva. A única coisa boa que tinha na igreja primitiva eram
que eles estavam mais próximos do que tinha acontecido do que nós. Mas tem coisas que aconteciam lá que eu não queria para a minha vida. E não queria para essa vida, para essa igreja. Mas estava lá. O partidarismo estava lá, os pecados de sexualidade estavam lá, a rebeldia estava lá, as falsas doutrinas estavam lá, tudo ali. Ó. Quando chega no segundo século, meus queridos, só para vocês terem uma ideia, quando morre lá o último apóstolo, que era o supervisor do que estava acontecendo, que é o apóstolo João, entra no segundo século, precisa nascer os apologetas dentro da igreja. Os apologetas só começam a surgir a partir do segundo século, que são os caras que vão defender a fé. Que são os caras que se colocam como posicionamento ali e tem que defender a fé, sabe do quê? Paulo tinha morrido, não tinha mais ninguém falando as verdades para a igreja ali, agora precisavam defender a fé do gnosticismo, precisavam defender a fé de outras questões ali dos judaizantes, que queriam que a igreja fosse circuncidada, que os homens fossem circuncidados, que guardasse o sábado e por aí embora. Então ninguém aparece na defesa do homem, ele está lá, todos me abandonaram, e ele ainda fala assim, que isso não lhe seja cobrado. Se é comigo, ele fala assim, desce fogo, Senhor. Nenhum gogotano apareceu na minha defesa. Como é que é com você essa questão do abandono? Culpa a Deus? Se indigna com Deus? Eu tive uma dificuldade hoje para cantar a música Outro em Meio ao Fogo, porque hoje eu tive um dia terrível. Hoje eu tive um dia que eu não queria estar aqui. Hoje eu queria ir para uma caverna, sei lá, para qualquer lugar. E minha esposa sabe disso. Então, tanto que na hora que eu fui cantar, aparecia uma voz de Patu. Não é tão feio assim. Mas porque eu estava engasgado com o choro, realmente, para cantar. E essa música, para mim, é uma música muito poderosa, a letra dela. Ainda bem que a Dalila assumiu ali e falou, e chorou por mim. Mas é isso mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem dias que a gente passa por problemas. Eu estava falando para minha esposa, hoje eu me sinto como se eu tivesse entrado num ringue, levado um cacete, apanhado. Sabe, tipo Rocky Balboa, assim, que você sai com a cara desse tamanho, assim, sem dente na boca, tudo isso, todo arrebentado. Então, hoje eu estava me sentindo assim, sabe? E eu estava orando a Deus e chorando. Falei assim, Pai, hoje eu preciso que o Senhor me carregue, porque hoje eu não estou bem. Aconteceram algumas coisas que me afetaram profundamente, poderosamente. Então, foi um desses dias em que a gente olha para essas coisas assim, e às vezes a gente quer se achar abandonado por Deus. E eu falei bem claro para Deus, assim, eu não estou me sentindo abandonado. Eu sei que você está aqui, só quero dizer que eu não estou bem. Que hoje eu preciso ser carregado, que eu não tenho forças hoje. E foi justamente hoje, porque eu tinha que estar aqui. Eu tinha que cantar, eu tinha que pregar, e eu vim. Eu vim. Versículo 17, ele vai falar justamente isso. Não importa que os outros te abandonem, não importa. Não importa que muitas vezes o dia não está legal. Você tem o direito de não estar bem. Sabe, tem dia que você não vai estar legal. Não tem problema não estar bem. Não tem problema ficar ouvindo White Snake quando você está na fossa. Coloca lá o Love Metal, né? E fica lá. É só eu que vou ouvir Love Metal quando eu não estou bem. Fico ouvindo música triste e chorando. Mas ele fala assim no versículo 17, ele fala assim, mas o Senhor permaneceu no meu lado. Então não importa que todos tinham abandonado ele, o Senhor estava ali. E é isso que eu acho que a gente precisa se apegar sempre na nossa vida, meus queridos. A vida não é fácil, a vida é dura. Ministério é difícil.
ter filhos, família, pessoas. A vida é difícil. É difícil. Mas o Senhor está ali, junto com a gente, sempre. Mas ele fala então, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, aleluia. Amém? Repita comigo isso. Isso aqui não é um coaching. É a palavra está dizendo. Amém? Amém? Repita comigo assim. O Senhor permanece ao meu lado. Amém? Amém? E repita comigo. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Aleluia. Amém? E aí, se eu pudesse juntar aqui, arrumar a carta de Paulo, que eu acho que Paulo escreveu errado aqui, eu juntaria o versículo 6 com o versículo 18. Eu diria assim: já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará para o seu reino celestial. Não é tremendo isso? Porque Paulo fala da sua partida, e aqui no versículo 18, ele está falando dessa questão de que ele está cumprindo os seus dias aqui na terra, e ele fala que o Senhor me levará a salvo para o seu reino celestial. Ou seja, quando você morre, Jesus não te leva para o cemitério, para você ficar dormindo no cemitério. Essa ideia de dormir no cemitério não existe na Bíblia. Quando a Bíblia fala de sono dos que dormem, está falando disso aqui, ó. O corpo que é desfeito, que fica no cemitério. É aquilo lá. A Bíblia diz uma verdade, meus queridos, que muitas vezes a gente ignora. Esse bando de teólogo ignorante ignora. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Todos os que morreram em Cristo Jesus estão vivos. Aonde? No reino celestial. Quando Jesus fala que ele voltará para o quê? Para nos buscar. Paulo fala isso, que os que estiverem vivos serão revestidos de imortalidade, os mortos ressuscitarão e terão um encontro com ele nos ares. Aleluia. Nos ares. Nesse dia tremendo. Fico imaginando esse dia, né? Que dia lindo que vai ser, né, cara? Imagine isso. Todos os animais ali, toda a natureza, todos os homens ressurretos, os santos e os ímpios, todos os anjos, todos os demônios, prostrados. Porque a Bíblia diz: todo o joelho se dobrará, e toda língua confessará que somente Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Você vai estar lá, pode ter certeza absoluta. Vivo ou ressurreto, mas vai estar lá. E naquele dia você vai se prostrar, assim como eu, diante do Rei dos Reis. E muita gente naquele dia, meus queridos, infelizmente, estarão de joelhos tremendo, porque sabem qual é o seu destino e que não é o reino celestial. Paulo fala a ele: seja a glória para todos sempre, amém. Senão isso não é motivo para nós
glorificarmos a Deus e vivermos para Deus para o resto das nossas vidas, eu não sei o que precisa. Por isso que eu fico indignado, eu fico assim frustrado por um lado e ao mesmo tempo eu falo assim, que se lasque. Sabe, é pessoas que, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber do Evangelho, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de ministério, não quero saber mais de nada. É difícil, difícil, difícil. Eu quero abraçar a árvore, eu quero encher a cara, eu quero, sabe, eu quero outra coisa na minha vida, menos Jesus. Sabe? E aí, nesse dia, as pessoas verão, de fato, a dimensão das suas escolhas. Lá no versículo 22, para encerrar, meus queridos. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Aleluia. Por que ele fala com o seu espírito? Porque a Bíblia fala que o espírito está pronto. O espírito está pronto. Significa o quê? Que você já está salvo. Essa já é uma garantia bíblica para mim e para a tua vida. E essa garantia está baseada na graça de Cristo Jesus por mim e por você. Da obra redentora de Cristo naquela cruz. Eu tinha 18 aninhos quando eu vim para Cristo. No cactus da idade. Porque eu não posso falar na flor da idade que pega mal. Estava no cactus da idade. Testosterona explodindo. Subindo as paredes na unha. Mas Jesus completou a minha vida de uma maneira tão majestosa e maravilhosa, que eu olho para essas gerações hoje se perdendo, jovens e jovens olhando para Jesus e falando assim, isso é lixo. Jesus, que papo é esse de Jesus, que porcaria de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, você é a esperança dos últimos dias. Você é a esperança que sempre foi a única. É a esperança que nós temos, é a esperança dessa geração que está aí. Foi a esperança dos nossos pais, foi a nossa geração, a nossa esperança. E é a esperança que permanecerá até o fim dos tempos. Senhor Jesus, nós sabemos que o nosso chamado para a glória pode ser hoje. E queremos andar, Senhor, com convicção, na certeza, Senhor, todos os dias de que nós estamos te servindo. De que quando formos chamados ou quando esses céus se abrirem, Senhor, que todos nós sejamos encontrados, Senhor, te servindo. Te amando por meio da obediência, Senhor, vivendo uma vida de santificação e testemunhando acerca do Evangelho, Senhor. Salve essa geração, Senhor. Salva a geração daqueles que estão vivos, Pai. Não importa a idade, Senhor. A Tua palavra fala que os velhos sonharão. Senhor Jesus, não importa quantos anos a gente tenha já vivido, Senhor, mas não nos deixe, Senhor Jesus, desistirmos, apagarmos. Paulo nos exorta, Senhor, porque a gente não apague o Espírito, Senhor. Portanto, é possível, Senhor, de estarmos dentro do Teu reino, apagando a presença do Teu Espírito dentro de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. É o que eu oro em Teu nome, Jesus. Amém.